vários jogadores estreando, times podendo poupar e uma infinidade de atacantes com bom potencial. Essa rodada tem tudo para ser muito traiçoeira no Cartola. Mas nesse vídeo aqui, eu vou fazer aquela análise bem detalhada para passar as dicas por posição para você mitar na rodada 17 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então o conteúdo desse canal aqui é o Cartola, de modo geral, futebol também, e sempre com muita análise de dados, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa nossa família da mitada, né? E bom, como eu falei, uma rodada bastante traiçoeira, em que a gente vai ter várias questões importantes para olhar. Não só os dados, mas também a escalação dos times, várias coisas importantes. Mas antes de falar disso, eu quero dar algumas notícias para vocês, algumas informações, tá? Então vou compartilhar a tela com vocês aqui. Como eu falei, quero agradecer de novo todo mundo que vem seguindo o canal, a gente cresceu bastante, monetizou, já falei isso várias vezes, mas eu não canso de agradecer porque realmente vocês fazem com que eu realmente tenha conseguido crescer bastante o canal, né? Então tô com a página aqui, 1.720 inscritos aí que a gente chegou, né? Enfim, muito feliz com isso, né? E claro, vocês sempre ajudam dando like, comentando aqui no canal, compartilhando o vídeo. Sempre fala aí, quem não conhece o canal, vê se você curte conteúdo, depois você deixa o like, né? E agora a gente tem uma questão que é o que eu vou falar para vocês aqui, que a gente vai ter o programa de membros aqui do canal, né? Então assim, o canal vai continuar sendo gratuito, claro, os vídeos aqui eu vou continuar postando terça, sexta, fazendo a live de sábado, né? Aquele conteúdo tradicional que vocês já conhecem. Mas agora a gente vai ter o programa de membros, R$ 4,99, para quem é aqui de São Paulo, é aquela integração de ônibus que você dá uma corrida para poder não pagar, sabe? Enfim, claro, eu sei que tem gente que não vai ter condição de pagar esses R$ 4,99, e aí tudo bem, o canal aqui, os vídeos de terça, sexta e a live vão continuar sendo gratuitos, mas quem for membro aqui, puder me ajudar primeiro, vai ajudar a gente a continuar deixando conteúdo aqui no canal, porque é uma correria, dá bastante trabalho produzir o conteúdo, então você assinando aqui, você me ajuda, incentiva o trabalho aqui, para eu poder pagar as contas de casa, né? Afinal, as contas não pagam com like. Mas vai me ajudar bastante com isso. E vão ter alguns conteúdos exclusivos, claro, para os membros, né? Primeira coisa, eu vou mostrar o dossiê da rodada, que eu sempre mostro aqui para vocês, né? Com bastante análise estatística, que é quase um plano de sócios, né? E ele vai ser exclusivo para quem for membro, né? Essa rodada aqui vai ser a última que vai estar disponível lá no nosso grupo do WhatsApp, gratuitamente disponível, né? Depois vai ser só para os membros. Então, quem gosta do dossiê, já conhece, aí a gente vai mostrar aqui no vídeo, né? Como é que funciona, já vira membro aqui do canal, né? E vai ter também as lives exclusivas aí em algumas rodadas específicas, quando eu achar que é importante a gente ter aquela análise bem mais detalhada, também exclusiva para os sócios, tá? Para os sócios não, para os membros do canal. Então, era isso que eu queria dar de aviso para vocês aqui. Virem membros, me ajudem aí a suportar o canal e também para ter essas condições exclusivas. O nosso grupo do WhatsApp vai continuar sendo gratuito, então entra aqui que vai estar nos comentários o grupo do WhatsApp, tá? Entra lá que tem sempre aquela resenha bem bacana, a gente avisa todos os conteúdos que saem. Enfim, vem fazer parte aí da nossa família Cartodados, como eu chamei aqui, tá? Aí é só seguir os passos aqui, seja membro, vai aparecer no topo aqui do canal, se não vai aparecer aqui em assinaturas, tá? Mas é isso, pessoal. Primeiro aviso, outro aviso rapidinho, sem enrolar muita coisa, a gente vai ter a nossa liga aí de segundo turno, tá? Aqui eu tô mostrando a parcial do mês de julho, tá? Que a gente tá tendo. Tô em 10º lugar aí, o pessoal tá mitando demais nesse mês aqui. O SC Tapanela é o líder aí, na rodada 13 ele fez 123 pontos, então o pessoal mitando muito. Vamos ter a liga de turno também aí no segundo turno, então entra lá no nosso grupo do WhatsApp que eu vou passar mais informações para vocês, tá? Mas é isso. E lembrando que essa liga aqui vale dinheiro também, enfim, bastante conteúdo para vocês, tá? Enfim, vamos lá falar dessa rodada, parar de enrolação, né? Falei demais já, vamos lá. Falando dos jogos que a gente vai ter na rodada, então, a gente abre a rodada com 3 jogos aí, Fluminense e Santos, Internacional e Cuiabá, Atlético Paranaense e Cruzeiro, tá? Então, nossa live às 2h30 aí. Mais um benefício que eu não falei dos membros, na nossa live vai ter exclusividade para poder, vai ter prioridade para eu responder os comentários. Eu respondo todos os comentários no final das contas, mas o pessoal aí que postar ali nos comentários, se for membro, eu vou responder mais rápido, tá? Mas é isso. A gente vai ter as escalações muito importantes aqui do Atlético Paranaense. Saiu informação da Monique Vilela de que o Atlético Paranaense vai com um time meio misto aí, e o Vitor Roque vai pro jogo sim, tá? Então vai ser importante a gente ter nossa live aí. E é isso. Vamos falar das dicas por posição. Eu quero mostrar nosso dossiê aqui para quem não conhece, né? Então assim,
Aqui no vídeo, eu sei que as opções de atacante são muito grandes, eu vou falar sobre isso. Vários jogadores estreando, então os times estão modificando o formato de jogo, os times podendo poupar, a gente vai falar sobre tudo isso, vai falar sobre o melhor capitão também, tá? Então, aqui no nosso dossiê, a gente tem análise prontos, passa os melhores SGs para vocês, faz análise de scout, mapa por posição, de cedido versus conquistado, né? Enfim, vamos lá. Quero começar falando já dos melhores SGs, porque a gente vai começar pela nossa defesa, depois o meio de campo, depois o ataque, tá? Então, assim, na defesa, os melhores SGs que eu vejo para a rodada, em relação aos dados, né, a gente lembra, é a questão da probabilidade do time conquistar SG. São Botafogo, em primeiro lugar, é a melhor defesa. O Curitiba vem de um bom momento, tá, nos últimos jogos aí. São 4 jogos sem perder, 3 vitórias e um empate, mas teve jogos mais fáceis, né? Pegou o Cruzeiro, que tá numa fase ruim, América Mineiro e Fluminense, né? O Fluminense também jogando fora de casa vem muito mal, então, apesar da boa fase do Curitiba, o Botafogo tem o melhor SG. Gosto do SG do São Paulo também aqui, né? Lembrando que a gente faz aqui a análise dos gols sofridos, né? Dos gols conquistados e também análise de gols esperados para poder passar esse número para você. São Paulo é um SG muito legal. O do Atlético Paranaense, eu tinha colocado aqui antes dessa notícia de que vai misto, então já talvez caia um pouco, então a gente destaca o SG do Corinthians. O SG do Fluminense jogando em casa é um time muito forte, tá? E aqui a gente tem todas as estatísticas para vocês de por que esses SGs são os melhores da rodada, tá? Então, destacando de novo aí, Botafogo, São Paulo, Corinthians e Fluminense. O Atlético Paranaense é legal, só que a gente precisa ver como é que vai ser a escalação aí do time, tá? Vamos começar aqui, passar pro Cartola aqui, vamos vender todo mundo que a gente montou o nosso esboço aí na terça-feira. Vamos começar aí pelo goleiro, né? Então, lembrando, como é que eu faço aqui? Eu venho no nosso dossiê, mapeio os jogadores, depois vou lá no Cartola FC Brasil e vejo se esses jogadores realmente têm potencial, tá? Então, aqui é o mapa da posição que vocês têm acesso. Então, quanto mais para a direita, quer dizer que o time conquista muito ponto. Então, por exemplo, o Botafogo é o time que mais conquista ponto com goleiro, e o time que mais cede ponto para goleiro é o time do Bahia, tá? Então, Rafael do São Paulo é um cara interessante. O mapa indica ainda Palmeiras e Corinthians, então o Everton e Cássio são interessantes. O Fábio do Fluminense também, tá? Então vamos lá. Já mapeei esses, a gente faz também o FD gol aqui, né? Que é quantas finalizações o time demora até fazer um gol. Então, goleiros que tem um FD gol muito alto, ele tem um potencial de defesa maior. E a gente marca também aqui os SGs possíveis para a rodada, para você olhar o goleiro que tem potencial de defesas e o goleiro que tem potencial de SG, tá? Então, já mapeei aqui os goleiros. Vamos lá no Cartola FC Brasil para a gente ver os goleiros que têm bastante potencial para a rodada e a gente escalar nosso goleiro aqui na rodada, tá? Então, vamos lá. Os goleiros que eu vejo com mais potencial, o primeiro deles é realmente o Lucas Perry, tá? Eu vejo com potencial também o Bento, do Atlético Paranaense, o Everton do Palmeiras, como eu comentei, tá aparecendo ali, o Cássio do Corinthians, o Rafael do São Paulo, e a gente fecha sempre com 6, vamos pegar o Fábio do Fluminense, tá? Então, como eu falei, o principal SG da rodada, e o goleiro que tem um grande potencial de defesas é o Lucas Perry, não baixou de 5 pontos aqui na rodada, no campeonato, né, jogando em casa, enfrenta o Curitiba que nos últimos 3 jogos finalizou 6 vezes, tá? Então, além do potencial de SG, o Lucas Perry vai ter um potencial muito grande de defesas, e o modelo ali está justamente indicando isso. Um goleiro com potencial de SG, com potencial de defesas, claro que vai estar brilhando pro Botafogo, e eu acho que é o principal nome de goleiro para a rodada, tá? Lucas Perry aqui do Botafogo. Mas a gente tem outros nomes. Tem o Bento do Atlético Paranaense, que é um goleiro interessante. Como eu falei, com esse time meio misto, os dados indicam, mas a gente tem sempre que qualificar os dados, né? Com esse time meio misto do Atlético Paranaense, eu fico meio pé atrás com esse Bento do Atlético Paranaense, tá? Mas é um goleiro interessante, sempre faz bastante defesa, o time do Cruzeiro finaliza bastante também. Então, vamos ver a escalação lá na live, pra gente ver se a gente indica o Bento mesmo ou não, tá? Gosto bastante do Everton, que foi um goleiro que eu não tinha ficado de olho no esboço, mas claro, aí os dados ajudam muito a gente ver isso. É um cara que fora de casa tem feito muitas defesas, tá? Vem de 3 jogos seguidos fora de casa, fazendo 15 defesas aí. Enfrenta o time do América Mineiro, tem finalizado bastante. Então, o Everton é um nome fora da curva que dá para apostar. A gente tem o Cássio aí focando mais no SG, o time do Vasco não tem finalizado tanto assim, tá? Mas o Cássio é um cara bom para SG na rodada. E a gente tem o Rafael do São Paulo, o Bahia é o time que mais cede para goleiro, tá? Pelo menos nos últimos jogos aí. Tem finalizado bastante, no último contra o Bento aí finalizou 6 vezes e tem cedido alguns SGs, tá? E a gente fecha com o Fábio aqui, exclusivamente para SG, tá? Então, como eu falei, esses são 6 nomes que eu indico mais para a rodada. Falei de cada potencial deles. Eu acho que o melhor, inclusive pensando que precisa de menos 1,71 para valorizar, o melhor nome da rodada é Lucas Perry. Quem tá mais sem cartoleta, dá para indicar que o Rafael seria o mais baratinho, um goleiro bem interessante. E aí, mais barato ainda seria o João Ricardo ou o Matheus Cunha. Lembrando que lá no nosso dossiê da rodada, a gente faz essa análise e mais no final a gente coloca a fotinho dos goleiros aqui que eu indico, os 6 principais, e coloca uma tabela de por que eu indico, e eu pego mais alguns nomes aqui, que eu sei que o pessoal vai me perguntar,
como eu não vou poder responder quando a pessoa estiver vendo o PDF, eu já coloco aqui os nomes que as pessoas podem perguntar e quais são as estatísticas desses goleiros, tá? Enfim, por enquanto é isso, vamos com o Lucas Perry aqui no nosso gol, tá? Vamos passar para o lateral, que a gente faz uma outra análise em relação às laterais. Tem também no nosso dossiê aqui, análise de laterais, com mapa da posição, quanto que cede para cada lateral, para o lateral direito, para o lateral esquerdo, né? Tem os times que estão mais cedendo aqui, mas eu gosto de fazer uma análise diferente, porque o que acontece? Os times mudam muito, né? E o lateral depende muito de quem que ele enfrenta, né? Qual que é o confronto dele aí na rodada. Então, o que eu gosto de fazer? Olhar o Footstats aqui, que é um site que traz muita estatística sobre futebol. É um site que eu aprendi muito fazendo curso sobre futebol, do futebol interativo, tá? Então, é um site bem legal, em que ele traz a perda de posse de bola, tá? Isso daí, a gente vê, quanto mais perda de posse de bola tem, o adversário dele tem mais chance de desarmar. E a gente vai e faz o cruzamento aqui no Joga 10 News, que é um site que eu gosto muito e indico para vocês também, tá? Então, por exemplo, eu quero dar uma análise que eu acho que foi bem interessante que eu olhei. Se você olhar lá no nosso mapa e olhar tipo, as estatísticas, você vê que o Santos está cedendo muito ponto para o lateral esquerdo. Só que o que acontece? O Santos vinha jogando aqui no lateral, no ponta direita, era o Lucas Braga, que perde muita posse de bola. Agora, nesse novo formato, com a entrada do Jean Lucas, quem vai cair por ali é o Lucas Lima, tá? Então, por exemplo, o Marcelo já não vai ter tanto potencial assim de desarmar como teria se fosse o Lucas Braga por aqui, né? Vamos ver a escalação aí. Mas, enfim, daí eu vou fazendo isso para todos os laterais aqui, né? Cada lateral eu vou fazendo isso daqui, vou olhar quem que enfrenta o René, o Russo, e vou vendo os laterais que têm potencial de desarmar na rodada. Como eu falei, fazendo essa análise e olhando também o nosso dossiê aqui da rodada, com o segmento de cada time e fazendo esse cruzamento, quais são os laterais que eu separei aqui para vocês, que eu acho que tem bastante potencial na rodada. Então, vamos começar com dois que eu acho que, assim, você tem que ter pelo menos um SG, um lateral do Botafogo. Então, vamos selecionar o de Plácido e o Marçal. Acho que o Marcelo é um cara interessante na rodada para vocês escalarem. Marlon do Cruzeiro, muita gente vai ficar com medo de escalar o Marlon por ser fora de casa, contra o Atlético Paranaense, mas acho que é um cara que tem bastante potencial na rodada. Eu vejo também o Fagner do Corinthians com potencial imenso para a rodada, e um cara que estava provável, mas ali no jogador está como dúvida, é o Caio Paulista, tá? Então vamos lá. Primeiro, tem que ter um SG do Botafogo, tá? E aí, onde é que o time do Curitiba cede mais pontos, né? Primeiro, lá no nosso dossiê, a gente tem os jogadores que têm a melhor média nos últimos 5 jogos. E o de Plácido é o lateral que tem a melhor média nos últimos 5 jogos. Tá, inclusive, acima do Marlon, tá? De Plácido tem feito ótimas pontuações. Em relação aos cedimentos, se a gente olhar aqui o time do Curitiba, que vai enfrentar o Botafogo, a gente tem aqui o Robson pela direita, então enfrenta o Marçal, e o Marcelino Moreno pela esquerda, enfrenta o de Plácido. Se a gente olhar no Footstats aqui, vai ser o único que eu vou mostrar realmente aqui no Footstats, porque acho que é importante. São os dois caras que mais perdem posse de bola, tá? O Robson Fernandes está em primeiro, mas o Marcelino Moreno vem logo em seguida. Tem que qualificar, olhar no SofaScore aqui, que é um site que vê, porque o Marcelino Moreno, apesar de cair por ali, ele costuma dar uma entrada para dentro do jogo, tá? Se a gente olhar o mapa de calor dele aqui, ele joga realmente pela esquerda, mas ele vem um pouquinho para dentro, tá? Mas enfim, em relação aos dois, a gente precisa ver a escalação. Eu acho que o Marçal tem maior potencial de desarme do que o de Plácido, apesar do de Plácido estar com a média melhor do que o Marçal, e o Marçal tem o potencial da bola parada, tá? Então, eu vou com o Marçal, e eu tô na dúvida se eu vou com o de Plácido ou não, se eu dobro, porque eu triplicaria o Botafogo, tá? Então, se a gente olhar aqui no cartão do FC Brasil, a gente vê o de Plácido uma média espetacular, né? Umas pontuações muito boas recentemente, mas a gente vê o Marçal aí, 18 desarmes em 8 jogos, um cara interessante. Se a gente vê aqui os laterais que enfrentaram o Curitiba, Marlon 8 desarmes, o Sander fez 6.7 aqui de média básica, Reinaldo 7.3, Piquerez 7.9, então muitos pontos para laterais esquerdos, tá? Por isso que eu escolhi o Marçal. Mas o de Plácido também é um cara interessante. Como eu falei, acho que o Marcelo tem bastante potencial, ele nunca baixou de 4 pontos, o Marcelo, e a preocupação é de ele enfrentar o Lucas Lima ali, que não perde tanta posse de bola, tá? Mas é um cara interessante para a rodada. O Marlon, pessoal, com a escalação titular do Atlético Paranaense, ele tinha menos potencial. Mas que esse time meio misto, ele deve enfrentar o Canóbio. E o Canóbio perde muita posse de bola. Fora de casa ele tem uma média melhor até do que jogando em casa. Então o Marlon é um cara muito interessante. Minha dúvida está entre de Plácido, Marlon e o Fagner do Corinthians, tá? É um cara que vai enfrentar ali Gabriel Peck e Piton, que perdem muita posse de bola. Então o Fagner tem muito potencial. O cara que em casa vai bem, tá? O Caio Paulista é que ele tá em dúvida agora, mas ele seria um cara interessante aí. São Paulo tem bastante potencial ofensivo na rodada, tá? E potencial de SG também contra o Bahia. Seria um cara interessante pensando no Ademir também. Mas enfim, como eu falei, eu fiquei na dúvida entre o Marlon
o Di Plácido e o Fagner, tá? Como o Fagner, eu não sei como é que vai ser a escalação do Vasco, se vai realmente por ali, eu fiquei mais na dúvida entre o Di Plácido e o Marlon. Por enquanto eu vou com o Di Plácido, e aí eu não vou ter nenhum zagueiro do Botafogo aqui, a gente não vai colocar o Cuesta, tá? Mas é um cara interessante. Vocês vão ver que nossa base é o Botafogo, o Tiquinho tem que estar no time, é o melhor atacante para a rodada. Quando a gente falar do potencial ofensivo, a gente vai destacar isso, tá? Por enquanto eu vou assim, triplicando o Botafogo, acho que dá para confiar na SG do Botafogo. Quem quiser pesar menos, aí tiro de plástico aqui ou o Marçal e coloca o Marlon, tá? Seria a minha indicação. Se tem menos cartoleta, tirar um dos dois aqui e colocar o Fagner, tá? Seriam essas minhas indicações. Uma aqui para zaga. Zagueiro tá difícil aqui no nosso dossiê, a gente vai dar uma olhadinha aqui para vocês, tá? Em relação aos zagueiros. Se a gente olhar no mapa, os times que brilham aqui são Fluminense, então o Mina é um cara interessante. O Corinthians, e daí a gente vai ficar no olho do Gil. Se a gente olhar nos scouts aqui, o Vasco é um time que toma muita bola, potencial aéreo ofensivo do Corinthians é muito interessante para a rodada. A gente tem um Botafogo também e um São Paulo, tá? São os times que mais brilham na rodada. Tá muito difícil de escalar zagueiro, os mapas é até difícil de achar quem está indicando, então como a gente falou, o Nino é um cara interessante para a rodada. O cara que é mais escalado aqui, pode ser uma unanimidade aí pro pessoal, é o Cuesta, tá? Como eu falei, eu não quero quadruplicar o Botafogo, eu quero ter o PR pela questão da valorização, quero ter um lateral, então eu teria que triplicar ou com lateral ou com zagueiro, tá? Eu acho que uma variação é você colocar o Cuesta aqui no seu time e colocar o Marlon e triplicar o Botafogo desse jeito, enfim, não acho que é loucura triplicar o Botafogo. Quadruplicar já acho que é demais, tá? Mas claro, olhando aqui no Joga 10 no Cartola FC Brasil, o Cuesta é um dos caras que tem maior potencial na rodada, né? Nunca baixou de 4.6 jogando como mandante, então é um cara que tem potencial sim, a gente nem vou olhar ele porque vocês sabem da média dele em casa, né? Mas eu quero trazer outros nomes porque, como eu falei, vocês viram ali que na nossa liga mensal eu tô em 10º, então tô querendo tirar um pouquinho de ponto, tá? Então eu vou falar do Arboleda, acho que é um cara muito interessante pra rodada, e do Gil do Corinthians também acho que é um cara bem legal, tá? Outros nomes interessantes, mas pensando mais no SG, a gente teria aí o Titi do Fortaleza como um cara interessante, Murilo e Gomes, a gente vai dar uma olhadinha neles aqui, tá? E o Kaique Rocha, para quem tá sem cartoleta, pode ser um cara interessante na rodada, tá? Mas em relação aos zagueiros, é isso que eu tô pensando. Eu vou até passar um pouco mais rápido pelos zagueiros, porque a gente quer focar em meio e atacante, tá? Então vamos lá. Selecionei esses dois. O Arboleda. Primeiro, o Arboleda é um cara muito seguro sempre, né? 16 desarmes em 11 jogos, uma coisa que me chamou muita atenção dele é que ele tem apenas 3 faltas cometidas, tá? É um zagueiro que tá muito limpo esse ano. Com esse potencial de SG do São Paulo, como eu falei, é o segundo melhor SG que eu vejo da rodada, eu quero ter pelo menos um SG do São Paulo. Como a gente não tem a dúvida do Caio Paulista e eu acho que o PR é melhor do que o Rafael, eu vou optar por escalar o Arboleda, tá? É um cara muito seguro, o time do Bahia tem cedido alguns desarmes aí para zagueiros, né? Principalmente ali com o Ademir caindo por ali, Brits também desarmou bem, então vamos ter o Arboleda no nosso time, tá? Uma aposta ousada que eu vou ter no meu time aqui, como eu falei, para ter um SG do Corinthians também, vai ser o Gil, tá? Como eu falei, o Gil vem tendo boas pontuações em casa, tá? Nos últimos jogos aqui, principalmente. 6.3 contra o Cuiabá, só na bola aérea, né? Nos desarmes. É um cara que tem desarmado legal, tem feito suas finalizações. Em frente ao time do Vasco, tem cedido muitos desarmes e tem cedido várias finalizações para zagueiro, né? Beraldo fez gol também. Então, vou fazer essa apostinha no Gil, mas como eu falei, o Cuesta também é um cara interessante para a rodada, tá? Como eu falei, acho que o pessoal vai focar bastante aí nos zagueiros do Palmeiras. Eu selecionei aqui para falar para vocês do Murilo e do Gomes, os dois são muito parecidos, tá? Mas o América Mineiro tem feito gol todos os jogos, tá? Eu nem coloquei como um dos SGs aí interessantes. Então, tudo bem, seria a minha 6ª indicação, mas eu fico mais pé atrás com o nome do Palmeiras aí na rodada, tá? Quem quiser pode puxar um Murilo aqui, pode ser interessante para a rodada, tá? Mas, por enquanto, minha defesa vai assim. Técnico, acho que os melhores da rodada são Bruno Lage e o Dorival Júnior, acho que são muito interessantes para a rodada. A gente tem também o Wesley Carvalho, mas com o time reserva meio difícil. Nessa rodada da cara, eu vou com o Luxemburgo, tá? É um cara que encasa muito bem, o Vasco vive um péssimo momento. Técnico, eu já falei, que é um pouco da sua estratégia, do quanto de cartoleta que sobra, tá? Então, vamos com o Luxemburgo aqui no nosso time. Então, essa é a nossa defesa. Vamos agora para a parte ofensiva e eu vou pro ataque, tá? Vamos puxar no nosso atacante aqui. E o primeiro cara, que não dá para ficar de fora, é Tiquinho Soares, tá? Inclusive, ele na nossa capa, a gente colocou ele. A gente vai comentar um pouco sobre o capitão depois, se dá para usar no capitão ou se é melhor num capitão mais seguro. Mas o Tiquinho não tem o que falar, tá? Se a gente olhar no nosso dossiê para guiar vocês aqui, a gente vê, por exemplo, os times que estão com maior destaque aqui são Corinthians, então Roger Guedes, Cano do Fluminense aqui, Cano, Atlético Mineiro, Hulk, Botafogo, então o Botafogo é o time que está mais para direita e para cima, assim, né, fazendo a composição.
Então, por isso que eu tô falando do Tiquinho Soares. E o São Paulo aqui, pena que a gente não tem Calera e Luciano que estão suspensos na rodada, né? Vitor Roque aparece mais para baixo aqui, e eu vou falar de um cara também que é o Soares, tá? Esses vão ser os nomes que eu vou destacar aqui. Então, vamos voltar ali pro Cartola FC Brasil. Já escalei o Tiquinho, mas eu vou pegar o nome dele pra gente olhar na rodada o potencial dele. Lembrando que o Tiquinho, né, eu sempre gosto de trazer para vocês aqui esse site também, que é o Football Reference, né? Eles trazem muitas estatísticas sobre todos os jogadores, de estatísticas de finalização, um monte de coisa. E o Tiquinho Soares é o cara que mais cria chance de gol, né? O famoso XG. 8.8. Então, um cara muito interessante para a rodada, por isso que tem que ter no seu time, né? Comentando os atacantes, vou falar do Tiquinho Soares, do Luiz Soares, do Vitor Roque, do Hulk, do Roger Guedes e do Cano, tá? Foram os jogadores que eu separei para falar para vocês. Como eu falei, eu sempre olho 6 e lá no nosso mapa a gente fala de outros. Aí tem o Gabigol, que é interessante, João Magno do Goiás, Arthur. Todas as estatísticas deles estão lá no nosso dossiê, que está no nosso grupo do WhatsApp. Só essa rodada ainda que vai estar gratuito, depois é só para os membros. Então vamos lá. Primeiro, Tiquinho Soares, o cara, 5 gols e 2 assistências nos jogos que ele fez no Engenhão. É um cara muito seguro em casa, tem que ter no time. O Curitiba, realmente, nos últimos 2 jogos, não tomou gol de atacante, tá? Mas, como eu falei, enfrentando Goiás e Cruzeiro, que são times mais frágeis, quando pegou um Grêmio aqui, 16.3, 10.2, o Dudu, 13.2, Rony, 17.2, enfim, tem que ter o Tiquinho, tá? Aí a gente tem 2 vagas no ataque para várias opções muito interessantes, tá? Primeiro, Soares, como eu falei, ele não tá nos mapas aí de recorrência, porque fora de casa, o Soares ainda não fez gol, tá? Mas é interessante que ele vem sempre gerando bastante média básica. Mesmo sem gol, ele tá com média de 4.12, né? Como eu falei, o Soares sempre finaliza muito, né? Enquanto o time do Goiás, que tem cedido bastante, né? A gente vê, o Atlético Mineiro não teve nenhuma participação em gol, mas o Hulk fez 6 pontos e aí a gente tem Aleph Manga, gol. Cano, gol. Lelê, assistência. Daverson, gol. Tiquinho Soares, gol. Então, todos os jogos, com exceção do Galo, um atacante jogando contra o Goiás fez gol, tá? Então, o Soares é um cara muito interessante para a rodada. Eu tô bastante pensando em escalar ele aqui, tá? Tô em dúvida entre ele, eu já vou falar do próximo, tá? Então, Soares é um cara. Vitor Roque, como eu falei, a fase dele é impressionante. Nos últimos 5 jogos, eu trouxe lá no nosso dossiê, é o jogador com melhor média, tá? Nos últimos 5 jogos, ele ficou sempre acima de 10 pontos. O que me preocupa, realmente, o Cruzeiro fora de casa é um time mais forte, não tem tomado tantos gols de atacante, apesar de tomar bastante finalização, né? E tá com o time meio misto. Então, difícil aí. A gente vai pensar mais na live se a gente escala o Vitor Roque ou não, mas é um cara que tem muito. O pessoal que tá falando que ele não tem potencial na rodada. Pessoal, nos últimos 5 jogos, sempre acima de 10 pontos. Tem que ficar de olho no Vitor Roque. É o segundo cara que mais cria chance de gol. Vice-artilheiro do campeonato, então tem que ficar de olho sim no Vitor Roque, tá? Mas enfim, vamos falar. Eu tô em dúvida entre, como eu falei, Soares, Hulk. O time do Flamengo tem tomado muito gol de atacantes. Se a gente olhar no nosso dossiê lá, ó. Os atacantes, a gente faz os scouts aqui. O time do Flamengo, cadê? É o segundo time que mais toma finalização de atacante, que é justamente característica do Hulk. Tem tomado mais de um gol por jogo de atacante, então fico bastante com vontade de escalar o Hulk. Ele é um cara que é muito participativo, gera muita média básica, não fico em dúvida entre ele e o Soares. E o meu último atacante que eu vou escalar aqui no nosso time tem o Roger Guedes, que é um cara interessante. Até comentei no nosso esboço aí que minha esposa fala, não escala o Roger Guedes, que ele vinha mitando, ela é corintiana, né? E aí você escalou ele nessas 2 rodadas e ele foi mal. O Vasco vai mudar a escalação do Vasco toda aí com os reforços que chegaram. O time do Corinthians não tem jogado um futebol muito criativo, muito ofensivo, tá? Então, eu não vou priorizar o Roger Guedes, tá? Eu vou priorizar o Cano no meu time aqui. Eu tô em dúvida entre Soares e Hulk e Cano e Vitor Roque, tá? Eu vou fazer uma opção entre os dois. Entre Vitor Roque e Cano, por enquanto eu vou com Cano, tá? O Santos, nos últimos 5 jogos no Brasileirão, tomou 15 gols, né? A gente traz isso no nosso dossiê também, né? Sempre voltando lá. Como eu falei, eu gosto muito de olhar os dados aqui para vocês, tá? Vamos ver aqui, ó, nos últimos 5 jogos, retrospecto dos últimos 5 jogos no Brasileirão. Santos, 15 gols sofridos. E lá no nosso dossiê de atacantes, a gente vê aqui, ó, o Santos é o segundo time que mais toma gols de atacante depois do Vasco e é o time que mais toma finalização de atacante, tá? Então, por isso que eu vou optar pelo Cano aqui no nosso time. Vários atacantes imitando, principalmente contra São Paulo aí, Cuiabá também, tá? Então, vamos colocar o Cano aqui no nosso time. E eu tô numa dúvida muito grande entre Soares e Hulk, tá? Por hora, eu vou escalar o Luizito Soares no meu time aqui, tá? Mas pode ser que na live a gente pinte com o Hulk. Eu tô muito em dúvida entre esses dois. Vocês viram que os dois têm bastante potencial na rodada. Então, esse é o nosso trio de ataque. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o nosso capitão na rodada, tá? Roger Guedes também é um cara interessante, pessoal, na rodada. Não tô com ele porque a gente tem as nossas
dicas de cartoleira, aqui nossas intuições, e eu tô meio pé atrás com esse Corinthians, ainda mais minha esposa falando aí pra não escalar o Roger Guedes, que eu vi com ele, tô com um pouco de medo, tá? Vamos aqui pro nosso meio pra gente fechar nosso time e falar do capitão, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui pro nosso dossiê, né? Parar de falar de superstição e falar de dados, né? Que é o que a gente sabe falar mesmo. Vamos lá. Olhando no mapa aqui, a gente vê um destaque do Fortaleza muito grande. O Bragantino tem tomado muito gol de meia, tá? Ó, 1,5 participação em gol de meia para cada jogo, tá? Então, é o time que mais toma participação. Tem cedido muito desarme. E aí, o Pochettino é um cara que me chama muita atenção. Vou falar por quê, tá? Para tiro curto é uma opção muito legal, tá? Mas a gente tem outros destaques. O Santos é um time que tem tomado muito gol de meia, tá? Também. E muita finalização também. Então, a gente vai ficar de olho no Arias aí. O time do Curitiba também. Então, olho no Eduardo. E América Mineiro, olho no Veiga, tá? Vão ser os 4 caras que eu vou destacar. E para fechar nossas indicações de meia, eu vou falar, claro, dos caras do Grêmio, tá? O Goiás é o segundo time que mais cede desarmes e tem sofrido bastante finalização. E vamos ficar de olho, claro, no Arrascaeta pela participação ofensiva do Arrascaeta, tá? Então, vamos olhar aqui no nosso Cartola FC Brasil. Já mapeamos ali os meias no nosso dossiê. Vamos olhar os meias, escalar os 3 aqui, pra gente fechar também depois do capitão pra rodada, o melhor capitão, tá? Então, vamos lá. Veiga, vamos falar aqui do Cristaldo e do Vidia Sante, vou separar os dois para a gente fazer essa comparação. A Arrascaeta tem que estar no time, tem que estar no time não, tem que estar umas indicações aqui. A gente vai falar do John Arias, cadê o Arias aqui, um cara muito interessante para a rodada, e vamos comentar do pão quentinho aqui do nosso Pochettino, né? Cadê o Pochettino aqui no nosso time? Caio Alexandre, Lucas Pochettino aqui, ó, vamos lá. Então vou começar falando do Veiga, tá? Como eu disse, o time do América Mineiro, vocês viram ali que está com uma participação legal para meias. A gente vê o Johnny, 6.9, Hugo Moura, 5.7 e Cristiano 9. Então, 3 participações em gol nos últimos 2 jogos. Aqui não teve participação em gol do Pochettino, mais uma, e do Machado. Então, todos os jogos, os meias estão participando de gol contra o América Mineiro. Várias pontuações interessantes. Rafael Veiga voltou a jogar muito bem, fazer scout básico. É um cara que tem a bola parada do Palmeiras, pênalti. Enfim, é um cara muito participativo. O América Mineiro tem tomado bastante gol jogando em casa, tem feito gol, mas tem tomado também, ó. Tomou 2 do Inter, 2 do Atlético Paranaense, 1 do Fortaleza, 4 do Cruzeiro, então é um time interessante para tomar gol, né? Então vamos escalar o Veiga aqui no nosso time, tá? Primeira opção. A segunda opção, como eu falei ali, o time do Fluminense, o time do Santos tem tomado muito gol, tá? Tem tomado muito gol e tem cedido tanto para meia como para atacante. E o Arias faz justamente esse combo, de jogar como meia e jogar como atacante também, tá? Então, um cara muito interessante para a gente escalar no nosso time. Se a gente vê aqui, Alisson e Nestor deram assistência. Aqui todo mundo mitou contra o Santos, né? Cepelini, Denilson, Ranieri, vários jogadores mitando aqui contra o Santos. Bruno Gomes e Marcelino Moreno fazendo 5.8 de média básica. Lucas Evangelista 5.4, então várias mitadas para meia, né? Como tem esse potencial do Arias aí fazer o papel de meia e de atacante ao mesmo tempo, e é um cara que cresceu bastante o desempenho, o Lima tem decaído e o Arias crescido, vai ser minha segunda opção no meio de campo, tá? Esses 2 eu vou ter. A terceira vaga tá bastante em aberta. Eu vejo alguns nomes interessantes. Eu vejo o Arrascaeta, mas eu não vou ter cartoleira para escalar ele, tá? Mas acho que é um cara interessante. Eu fico um pouquinho mais pé atrás com o Arrascaeta, porque o time do Galo não tem cedido tantos pontos para meia, né? Vocês viram que ele não apareceu no nosso dossiê. E olhando no Cartola FC Brasil, o único que foi bem aí foi o Lucas Evangelista e o Emanuel Martins, tá? Então, mais pra trás, mas, como eu falei, é um cara interessante pela participação ofensiva que ele vem tendo, tá? Mas eu não vou ter carteira para escalar ele no nosso time. Pochettino, vem de 3 jogos muito bons em casa, tá? Enfrenta esse time do Bragantino mitando meia doidado, tá? 11.7 pro Eduardo, o Guilherme Biro 5.8 e o Juan 6.3. Aqui o Igor Gomes 8.4 e o Zarate 6.9, então vários meias mitando. É um cara mais fora da curva, claro, eu não vou escalar no meu time aqui, mas para quem tá jogando tiro curto ou quer se diferenciar bastante, é um cara interessante na rodada, tá? Eu vou ficar na dúvida aqui entre o Vidia Sante e o Cristaldo, tá? Como eu falei, o time do Goiás é o segundo time que mais sai de desarmes, né? A gente vê aqui o Otávio, 5 desarmes, o Edenilson, 3 desarmes. A gente vê aqui contra o time do Curitiba, o Marcelino Moreno fazendo 12,5, com 7,5 pontos de média básica. Contra o Goiás, contra o Fluminense aqui, o Lima fez 7.9 e o André 5.3 de média básica. Então, tem imitado vários volantes, aquele cara que gera a média básica, tá? Por isso que eu vou optar pelo Vidia Sante no meu time, tá? Mas, claro, o Cristaldo é sempre um cara interessante. Vou optar pelo Vidia Sante por causa dos designs dele, da regularidade dele. Em casa, ele vem de 2 pontuações muito boas, 10.2 e 10.8, tá? Então, vamos optar pelo Vidia Sante aqui no nosso time e até um cara mais baratinho, tá? E os meias do Corinthians? Eu sei que vocês vão me perguntar.
Tá lá no nosso dossiê as estatísticas dele, tá? Tem o Renato Augusto, que é um cara interessante para você cercar. Podia colocar aqui, em vez do vídeo assistente, colocar um Renato Augusto para cercar ele aqui. E um cara muito interessante, pessoal, que não tá provável, e a gente fecha aqui as nossas indicações de meia. E fala aí do... Ih, saiu do cartão FC Brasil. Bom, vou comentar aqui dos dados que eu lembro de cabeça. O Juan do Corinthians, tá? É um cara que vem participando bastante, ele não tá como provável, mas eu tenho informação de que ele vai pro jogo, tá? Tenho impressão de que ele vai pro jogo. É um menino, tem feito muita média básica e bem baratinho. Para baratear um time é um cara interessante aí, para vocês ficarem de olho, tá? Mas, por enquanto, é isso. Como eu falei, fiz uma dobra do Grêmio, uma dobra do Fluminense aqui. Pode ser que a gente faça algumas mudanças, como eu falei. Vai muito da sua estratégia aí, né? Escalar o time o seu meio de campo e ataque. Você pode dobrar, e aí, assim, se tiver participação em gol, você cerca esse time. O problema de dobrar é o seguinte: se não tiver participação em gol desse time, você já perde duas opções de meio de campo e ataque. Então, vai um pouco da sua ousadia. Como eu falei, pode ser que a gente mude para um Hulk aqui para ficar mais seguro no nosso time. Em relação ao capitão, essa rodada tem bastante capitão aí para usar. O capitão mais seguro é o Tiquinho, e vai ser o nosso capitão por enquanto do nosso time. É um cara que eu tô gostando bastante, tá? É o artilheiro do campeonato, como eu falei, as estatísticas indicam muito o Tiquinho Soares. Não vou usar, vou colocar ele. Mas se você quiser usar, e com cano interessante, Soares também, tá? Várias opções de atacante para a rodada, mas por enquanto eu vou com um Tiquinho Soares. Lembrando que no nosso banco de reservas a gente escala na live, lá no nosso dossiê tem opção de tiro curto, tem opção de bom e barato, time de valorização, vários conteúdos para você, pessoal. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aquele like, ajuda demais. Faça o comentário, é de vocês. E aí, como eu falei, virem membro aqui do canal, vem fazer parte da nossa família do Cartodados, entre lá no nosso WhatsApp, pra gente resenhar mais, vocês aumentarem o potencial de imitada de vocês. Vai ter liga de turno, como eu falei. Bastante conteúdo para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Falou!